O crédito fácil é um dos principais atrativos para o consumidor ir às compras. Com tantas ofertas, fica até difícil resistir à facilidade no parcelamento dos produtos. Mas o que parece ser inofensivo pode se transformar em um grande vilão, o superendividamento. Para falar sobre a proteção do devedor superendividado no Brasil, os juizados especiais da Fazenda Pública e a experiência dos magistrados, a nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marília Sampaio. Ela é magistrada há 17 anos e também professora de Direito Civil e do Consumidor. Doutora Marília, muito obrigada pela sua participação aqui no programa DMB O Brasil Justiça. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É sempre um prazer vir debater temas tão interessantes como é o caso do superendividamento. É um tema interessante, novo e importante. Doutora Marília, o consumidor muitas vezes acaba gastando mais do que pode. O superendividamento, ele é caracterizado como? O superendividamento, na verdade, ele é caracterizado quando o devedor, diante do volume de dívidas, se vê impossibilitado de custear despesas básicas da vida. Então isso compromete a existência digna do devedor. Né? Ele não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos, não tem dinheiro, enfim, não é só para os gastos supérfluos. Né? Na verdade, o superendividamento ele compromete a existência digna do devedor. Por quê? Porque ele não tem um mínimo para custear as despesas do dia a dia. Esse é o quadro característico do superendividamento. Quais os devedores que podem ser classificados como superendividados? Não é qualquer devedor que deve muito que pode ser caracterizado como superendividado. Os devedores superendividados são aqueles que de boa fé se colocaram numa situação de inadimplência absoluta. O que significa ser um devedor de boa fé? É aquele que teve, por uma situação alheia à vontade, um quadro de falência em relação ao pagamento das dívidas. Então, não é aquele devedor gastador, né? Aquela pessoa que teve um surto, pegou o cartão de crédito, foi ao shopping e comprou além do que dava conta de pagar. Esse não é o devedor superendividado, esse é o gastão. O devedor superendividado é aquele que fez uma prestação a longo prazo ou consumiu crédito para a compra da casa própria ou para a aquisição de um bem de consumo durável, enfim. Fez uma prestação ou assumiu dívidas com determinadas expectativas ou por uma doença, ou por um divórcio, ou pela perda do emprego, por uma necessidade premente e não previsível, ele se colocou numa situação de insolvência. Em quais relações de consumo o superendividamento é mais comum? É mais comum nas relações de crédito, né? Nas relações de crédito, a gente verifica com muita frequência o que a gente chama de efeito bola de neve. O que significa isso? O devedor vai adquirindo crédito, e às vezes ele consome o crédito para pagar o crédito que ele já havia adquirido antes. Então, nessas circunstâncias, esse efeito bola de neve chega numa circunstância tal que o devedor não consegue mais pagar as próprias dívidas, se vê alijado do mercado de consumo, se vê alijado da sociedade, comprometendo a sua existência digna. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá proteção ao devedor superendividado ou não? Não existe uma previsão expressa do superendividamento hoje no Código de Defesa do Consumidor. Existem dispositivos esparsos que regulam a publicidade, que regulam a oferta de crédito, mas que não estão diretamente vinculados ao superendividamento. Foi constituída uma comissão no Senado Federal, que é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que pretende a revisão do Código de Defesa do Consumidor e, entre outras coisas, vão inserir aspectos específicos do tratamento do superendividamento. Quais as críticas mais comuns ao tratamento do devedor superendividado? A doutrina mais clássica, né, em sede doutrinária, e as discussões mais importantes que acontecem em relação ao superendividamento costumam criticar o tratamento do devedor ao argumento de que no Brasil nós já temos muitas regras que protegem o devedor. É o caso da impenhorabilidade do salário, é o caso do bem de família, que também é impenhorável por dívida, é o caso da impossibilidade de prisão do devedor por dívida, né, quando ele é depositário infiel à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, diante dessa pleiade, dessa quantidade de normas protetivas do devedor,
Muitos autores costumam criticar o tratamento do devedor superendividado dizendo o seguinte, né, nós temos o contrato baseado na livre manifestação de vontade. Se o devedor consumiu o crédito e manifestou a sua vontade no sentido de cumprir aquele contrato da maneira como foi estabelecido, não tem porquê a revisão do contrato com base no superendividamento. Não é? O que a gente sabe é que, na verdade, às vezes dentro da sociedade de consumo, são criadas demandas de consumo, são criadas também artimanhas em relação à mídia, à oferta de crédito, à publicidade intensa, que não necessariamente fazem com que o devedor, quando consome o crédito, manifeste a sua vontade livre e conscientemente em relação às consequências daquele ato que ele está assumindo. Doutora Marília, é comum a gente saber de histórias de que alguns consumidores, mesmo não tendo condições de pegar determinado empréstimo, a instituição financeira concede, mas isso não é errado? Olha, existem alguns operadores do direito que começam a defender, isso é uma teoria que está chegando no Brasil, a possibilidade de responsabilização conjunta das instituições financeiras. Quer dizer, elas seriam corresponsáveis pelo crédito concedido a esse devedor sabidamente insolvente. O que significa isso? A instituição financeira, quando concede o crédito, ela não tem que ter em vista só o lucro que ela vai obter com o pagamento daquele empréstimo. Ela tem que ter em vista também que é um dever dela exigir garantias do devedor. O devedor deve dar garantias suficientes para que a instituição conceda o crédito. Então, quando a gente vê a propaganda na televisão dizendo, olha, seu nome está sujo, nós não fazemos consignados, enfim, com essa oferta maciça do crédito, se a instituição concede esse crédito a um devedor sabidamente insolvente, ele não tem garantias, não tem bens, o nome já está sujo na praça, enfim, ela tem que, de alguma maneira, assumir a sua parcela de responsabilidade nessa negociação. Então, é essa teoria nova que vem começando a ser explorada no Brasil. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marília Sampaio, vai falar sobre os juizados especiais da Fazenda Pública. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O primeiro Fórum Nacional da Justiça Ambiental, que vai ocorrer entre os dias 7 e 9 de agosto em Foz do Iguaçu, está com as inscrições abertas. São oferecidas 200 vagas aos magistrados no curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pela ANB até o dia 26 de junho. Não perca! Mais informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marília Sampaio, falou sobre a proteção do devedor superendividado no Brasil. Agora vamos abordar os juizados especiais da Fazenda Pública. Doutora Marília, qual é a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública? A competência dos juizados, ela é fixada o que a gente chama de competência em razão da pessoa. O que significa isso? Significa aquelas causas em que o Distrito Federal é parte, o Distrito Federal, as suas entidades de administração indireta, então as autarquias, as fundações e as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. O interessado em ter algum serviço da Vara da Fazenda Pública deve fazer o quê? Precisa de um advogado ou não? Nos juizados, a parte não precisa de advogado. Então, tendo alguma demanda contra a CAESB, a SEB, o Distrito Federal, o DETRAN, enfim, ele deve comparecer à sede do juizado, que fica aqui no Distrito Federal, fica no Fórum Leal Fagundes, e munido dos documentos, enfim, das provas que ele tenha, e lá uma pessoa especializada vai reduzir o pedido dele a termo, ou seja, vai fazer para ele a petição inicial e ele não precisa ir acompanhado de advogado. Tá. Quem não mora aqui em Brasília, basta procurar a unidade do Juizado da Fazenda Pública em outro estado, né? As competências são as mesmas, eu falo em termos de Distrito Federal, mas as competências são as mesmas em relação aos estados. No caso do estado ser condenado, como são feitos os pagamentos? Os pagamentos nos juizados da Fazenda Pública, a vantagem de se escolher litigar nos juizados da Fazenda Pública é justamente a rapidez dos pagamentos. Até 10 salários mínimos, eles são feitos pelo que a gente chama de requisição de pequeno valor.
é uma requisição que é expedida pelo juízo para que haja o pagamento e que ocorre mais ou menos em 90 dias, portanto, bem mais rápido do que os precatórios. Nas condenações acima desse valor, obviamente, que aí tem que ser expedido o precatório com todo o procedimento padrão. Mas em relação a essas condenações pequenas, é expedida essa requisição de pequeno valor e o tempo médio de pagamento é de 90 dias, portanto, muito célere, bem mais rápido do que o procedimento normal. Quais são as causas do Juizado da Fazenda Pública? As mais comuns nós temos contra as empresas, né, as empresas públicas e a sociedade de economia mista do governo. Então, no caso de Brasília, contra a CAESB, contra a SEB, então é aquele consumidor que teve um pico de energia em casa e que perdeu a geladeira, perdeu a televisão, é aquele consumidor que teve a conta de água cobrada muito acima do padrão normal por um motivo qualquer, problema no hidrômetro, enfim. Ou são multas de trânsito. Em relação ao Distrito Federal propriamente dito, né, são questões relativas a gratificações dos servidores do Distrito Federal, então gratificação de professor, gratificação de policial militar, gratificação de policial civil, essas são as causas mais comuns. E no caso do consumidor, que ele teve algum prejuízo, por exemplo, queimou um eletrodoméstico, ele precisa fazer o quê? Ele deve levar a comprovação, né, da aquisição, a nota fiscal do produto, e normalmente a gente aconselha que ele peça administrativamente à empresa que dê um laudo para que comprove que o prejuízo no produto se deu em função da oscilação da energia, né? Porque apesar de ser juizado de pequenas causas e de ter esse tratamento protetivo em relação ao consumidor, é necessário que o consumidor prove, né, que o prejuízo adveio da má prestação de serviço. Então, é importante que haja prova de que a oscilação da energia, o pico de energia ou a falta de energia ocasionou o estrago no eletrodoméstico ou no bem, enfim. Então, essa prova normalmente é feita pela própria empresa. Ela vai, comparece ao local e faz uma vistoria, faz uma análise e quando de fato aconteceu a oscilação e isso gerou prejuízo, eles mesmos emitem lá uma nota técnica afirmando que esse fato aconteceu. E o reembolso pode demorar muito ou é rápido? Então, dependendo do valor, se for dentro do valor de alçada da requisição de pequeno valor, vem em 90 dias no máximo. Qual é o tempo médio de duração do processo no juizado? Esse tempo é bastante rápido se comparado com uma vara tradicional. Nos juizados da Fazenda aqui no Distrito Federal, nós estamos entre a parte ajuizar o pedido, quer dizer, comparecer lá com seus documentos e esse pedido ser reduzido a termo, e receber uma sentença, o tempo médio é inferior a 6 meses, quer dizer, com bem menos de 6 meses. Ela já tem uma sentença dizendo se tem ou não o direito. Aí, dessa sentença é que vem esse prazo de 90 dias em média para o pagamento. Ou seja, se isso for comparado com uma vara normal, né, uma vara da Fazenda Pública tradicional, o tempo de duração é muito, muito inferior e isso tem trazido um estímulo a mais para que as pessoas não fiquem no prejuízo. Quer dizer, toda vez que a pessoa se sente aviltada no seu direito, toda vez que ela tem alguma causa, o fato das demandas tramitarem muito rápido tem servido de estímulo para que essas pessoas procurem cada vez mais o Poder Judiciário para ter os seus direitos resguardados. Quais são as principais vantagens de procurar a justiça nos juizados especiais e não na vara comum? As vantagens são inúmeras. A primeira e principal vantagem é o fato da parte não precisar contratar um advogado. Todo mundo sabe que a contratação de advogado gera custos, esses custos são muito altos. Então, a parte de posse dos documentos, ela comparece à sede, não precisa agendar horário e, levando os documentos necessários, um especialista vai lá e reduz a termo e elabora a petição inicial para dar início ao processo. Então, essa é uma vantagem já enorme em relação ao processo tradicional, exatamente porque baixa os custos em relação à contratação do advogado. Outra vantagem é que nos juizados especiais não existe o recolhimento de custas iniciais. Na vara comum, além de contratar o advogado, a parte precisa pagar as custas iniciais do processo. Nos juizados especiais isso é gratuito. Não há necessidade de pagamento de custas. Isso é exatamente para estimular o acesso ao judiciário nessas pequenas causas. O tempo de tramitação do processo é outra vantagem inegável.
né? Numa vara comum, o processo demora anos até receber sentença. Nos juizados, isso em menos de 6 meses. Entre dar a entrada e receber a sentença, menos de 6 meses, a pessoa já resolveu a vida, já está com a vida resolvida. Então, essa é uma vantagem também que não pode ser desconsiderada, né? Um estímulo para que a parte procure o judiciário e não tenha os seus direitos aviltados, enfim, desrespeitados. É um estímulo e uma vantagem. Existem poucos recursos nos juizados especiais, exatamente para garantir essa tramitação mais célere. Então, é uma coisa mais acessível à população. Como a parte não está assistida de advogado, as demandas também precisam ser mais simples. Então, não existem recursos, não existem incidentes processuais, não existe perícia no juizado especial. Quando a causa é muito complexa, ela não pode ter curso no juizado, exatamente porque a tramitação é mais célere. Outra vantagem é a questão da proximidade do magistrado com a parte. As questões todas são decididas em audiência e é tudo muito oral e muito informal. Não existe a formalidade que acontece numa vara tradicional. Então, às vezes, a maioria das demandas, né, quando é possível, no caso dos juizados da Fazenda Pública, é decidida por acordo. Os acordos, eles acontecem com muita frequência exatamente por conta dessa proximidade, dessa informalidade, todo mundo fala, as partes falam, enfim. E é bem mais fácil se conseguir um acordo e terminar mais rápido o processo no juizado do que numa vara comum. E, por último, claro, né, que eu já disse aqui, mas a questão do tempo para receber o pagamento. Principalmente em relação ao Estado. Esse tempo numa vara comum é muito demorado. Tem causas que tramitam durante décadas e a parte às vezes falece sem receber o precatório. E aqui não, por conta da possibilidade da expedição dessa requisição de pequeno valor, em 90 dias em média a parte recebe de volta aquilo que era devido. Quando é uma obrigação que não envolve dinheiro, que não envolve pecúnia, que a gente chama de obrigação de fazer ou não fazer, os juízes pedem um ofício para a autoridade competente, determinando que ele cumpra o que foi decidido na sentença. Então, também é bem mais ágil, bem mais fácil o cumprimento dessa decisão. Ao invés de você esperar que haja execução, como acontece no processo tradicional, aqui o juiz condenou na sentença, expede um ofício para a autoridade competente e determina o cumprimento daquilo que foi resolvido na sentença. E o que acontece quando a pessoa morre e não recebe o precatório, como a senhora citou aí? Nas varas tradicionais, esse crédito passa para os herdeiros, né? Mas aí já é uma coisa bem mais complicada, enfim, o espólio tem que se habilitar. Aqui não acontece isso em função, pode até acontecer, né? Uma fatalidade durante a tramitação do processo você ter uma parte que, enfim, vem a óbito, mas não é o comum, porque... O tempo é menor, né? O tempo é menor e as partes com mais idade têm tramitação prioritária. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marília Sampaio, vai falar sobre a experiência profissional dos magistrados. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Rio Grande do Sul, nos dias de hoje, requer estudo, atualização constante, para que se possa acompanhar as mudanças legislativas e a modernidade. Não é fácil, mas é compensador. Estão abertas as inscrições do curso de ilícitos corruptivos realizado pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, no auditório da MB em Brasília. 30 vagas estão disponíveis. Os interessados podem garantir a sua vaga no site enm.org.br até o dia 2 de junho. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a proteção do devedor superendividado no Brasil e os juizados especiais da Fazenda Pública. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marília Sampaio, vai falar sobre a experiência profissional dos magistrados. Doutora Marília, há 9 anos a senhora trabalha na preparação do concurso dos candidatos que esperam ser magistrados. Como estudar para o concurso da magistratura?
Olha, é uma preparação que demanda organização, esforço, perseverança e, além de tudo, assim, acima de tudo, uma vontade muito grande de fazer parte dessa carreira. Então, é um período em que a pessoa precisa ter muita organização, organizar o tempo para que ela não comprometa o convívio familiar e não comprometa a sua própria saúde. Mas existem algumas dicas básicas, né? Alguns candidatos, quando começam a estudar, eles começam a estudar tendo em vista uma fase específica do concurso, que é a primeira etapa, que a gente chama de prova objetiva, que são as questões objetivas de marcar X. A preparação para essa etapa é uma preparação diferenciada, ela precisa ser feita com a leitura dos códigos, das leis, enfim. Mas essa preparação, ela não pode ser feita de maneira isolada. É importante que o candidato leia muito, leia muito. O volume de leitura é muito importante nessa fase de preparação. Então, lê muita doutrina, muita jurisprudência, enfim, né, os autores mais importantes, e isso varia de acordo com a banca do concurso. Mas não basta só estudar por coleção resumos, né, aqueles resumos simplificados, isso não garante aprovação num concurso dessa envergadura. É importante que o candidato tenha uma formação sólida, portanto, ele precisa estudar os livros de doutrina. É muito importante. É preciso fazer um cursinho ou estudando em casa o edital do concurso já resolve? Olha, isso depende muito do perfil do candidato, né? Eu, particularmente, nunca fiz cursinho, não fiz cursinho quando fiz o concurso e eu fui aprovada no meu primeiro concurso. Mas isso depende muito do perfil, por quê? O curso, ele dá ritmo para que o candidato estude. Às vezes, estudando sozinho, ele pega uma matéria do edital ou um ponto específico do edital e estuda muito e aquilo ali não tem sido muito cobrado, não existe uma tendência da banca, enfim. Então, o que o cursinho faz? Ele orienta não só o ritmo de estudo do aluno, como também, normalmente é feita uma pesquisa, são especialistas em concurso que dão aula nesses cursinhos. Então, é feita uma pesquisa sobre o perfil da banca, sobre quais as matérias que estão mais em voga, o que está sendo mais cobrado nos concursos, isso tem uma influência muito grande. E o cursinho tem esse papel de dar mais segurança para o candidato na hora de estudar. Então, ele economiza tempo e vai exatamente naquelas matérias que são mais importantes. Muitos concurseiros deixam de sair com os amigos, com a família, para se dedicar apenas ao concurso. Como compatibilizar a rotina de estudos com a família? Olha, não é fácil. Não é fácil. O concurseiro precisa ter, acima de tudo, essa vontade, não é? Escolheu aquilo como opção de vida, aquela carreira, e aí ele precisa realmente abrir mão de algumas atividades, ele precisa abrir mão de alguns compromissos, por conta da rotina de estudos mesmo, que demanda muitas horas de preparação diária. Agora, é óbvio que essa preparação não pode chegar ao nível de comprometer, por exemplo, o convívio familiar, né? É importante que a pessoa que está estudando, que ela organize a sua rotina de modo que, pelo menos 2, 3 vezes por semana, ela possa ter uma atividade que congregue a família, né? Se a pessoa tem filhos, então, isso ganha uma dimensão muito mais aprofundada, a pessoa precisa se dedicar também aos filhos, né? Então, isso é uma questão de organização do tempo, né? Se a pessoa trabalha, quantas horas por dia ela trabalha, quantas horas ela vai estudar e quantas horas ela vai ter de convívio com a família. E aí isso vai variar de cada caso, né? Nós costumamos fazer para os nossos alunos uma grade semanal de estudos, onde a gente coloca lá exatamente quantas horas cada atividade vai demandar desse aluno. E isso é uma questão basicamente de organização. Agora, é óbvio, a organização demanda compromisso. Se você faz uma rotina, se você estabelece um programa de estudos semanais, e aí aparece aquele compromisso de última hora, aquele chopp com os amigos no final da tarde, enfim, isso tem que ficar de fora, porque realmente é uma questão de prioridades. A gente prioriza aquilo que é mais importante. Como cuidar da saúde junto com a rotina do estudo? Isso é muito importante também, porque é um fator que costuma ser descuidado pelos candidatos. A pessoa começa a estudar demais e o que a gente tem percebido é crises de estafa, de estresse agudo,
crises de memória, enfim, ou problemas físicos, né, de origem psicossomática, então dores de estômago, dores na coluna, dores nas pernas, enfim. Isso tudo é consequência, né, de uma má administração do tempo em relação às horas estudadas. É importante que o candidato tenha uma atividade física diária. Isso é uma recomendação que nós fazemos aos nossos alunos. Não precisa ser uma atividade física intensa, mas uma atividade física diária, uma caminhada, um hobby. Então a gente recomenda, se o aluno faz balé, faz yoga, faz tênis, enfim, que ele não deixe essas atividades de lado. O que ele vai fazer é reduzir a carga semanal, mas é importante que haja esse momento de relaxamento, até para que ele possa poupar energias no momento do estudo. Conta pra gente, doutora Marília, como é que foi a sua experiência até a senhora passar no concurso da magistratura? Então, a minha experiência é uma experiência muito peculiar, que eu costumo contar para os alunos exatamente como uma espécie de testemunho. Eu já era casada, já mãe de 2 filhos, e durante o processo do concurso, eu engravidei, já no finalzinho, na fase final do concurso, e tive gêmeas. E eu sabia que a minha família não ia suportar, né, tantas horas de estudo diário, que eu tinha um período, 1 ano, era o período máximo que eu sabia que a minha família ia suportar aquela ausência. Meus filhos eram pequenos e, enfim, e tive a sorte de conseguir compatibilizar isso tudo e fiz um único concurso para a magistratura, né? Diferentemente de outros colegas que fizeram vários concursos até conseguir passar, eu estabeleci uma meta, eu vou passar em 1 ano, eu tenho 1 ano para passar no concurso da magistratura. Então eu estabeleci esse cronograma, fiz essas tabelas a partir do edital do concurso e distribuí nos minutos. Estudando em casa. Estudando em casa por conta das crianças, eu não podia me afastar. Claro que nesse período eu tive a ajuda muito importante do meu marido, que dividia as tarefas de casa comigo. Isso é fundamental, que os familiares apoiem, né, o candidato. É muito importante, eu tive esse apoio da minha família, dos meus pais, que ficavam com as crianças para que eu pudesse estudar, do meu esposo, que dividia as tarefas de casa comigo. E depois de 1 ano de intensa preparação, eu no meu primeiro concurso logrei a aprovação, né? Então, isso é um sinal de que, mesmo com todas as dificuldades, as adversidades e todas as questões contrárias, é possível quando a gente se determina a cumprir esse objetivo. Isso é verdade. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Francisco Borges Ferreira Neto, eu sou juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, titular da 1ª Vara Criminal e atualmente presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Eu quis ser juiz porque desde que eu entrei na faculdade eu imaginava como seria eu poder decidir aplicar a lei da maneira com que eu pudesse interpretá-la e fazer essa distribuição de justiça que a gente aprende nos bancos escolares e imagina que possa vir aplicar esse favor à população. A dica para quem quer ser magistrado, eu creio que seja estudar, se dedicar, pensar desde o início e se preparar para um concurso que hoje é muito competitivo. Agradeço a juíza Marília Sampaio pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a possibilidade de estar aqui debatendo temas tão importantes e dar um pouquinho do testemunho dessa trajetória, né, que num momento tão difícil, tantos concursos acontecendo no Brasil todo para a magistratura, poder dar essa palavra de ânimo, dizendo, olha, é possível, não desista. Enfim, eu que agradeço, muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.